Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos à nossa live, quando são precisamente 1h54. Vamos tentar conversar com os que estão neste momento online. E a esta hora só podem ser os nossos irmãos brasileiros que estão acordados. A esta hora só podem ser os irmãos brasileiros que podem estar acordados. Não é? Eu havia prometido, numa das vezes, que falaria sobre o versículo muito usado, não é? Eu sou. E infelizmente ando sem tempo para podermos conversar sobre o assunto. Mas inshallah, assim que eu regressar da viagem, vamos tentar ver se conseguimos falar sobre o assunto, inshallah ta'ala, porque tem havido alguma interpretação, não é, sobre o assunto que tem a ver com eu sou, não é? Jesus disse antes de Abraão, eu sou. Portanto, nas próximas ocasiões vamos tentar falar sobre isso. Anderson Bispo Santos, Bispo, disse onde você está, que está mandando, bom dia, irmão. Bom dia, eu estou em Moçambique, na província de Tete, a minha província natal. Braz Jerônimo diz boa noite aqui em Campinas, São Paulo. Boa noite, irmão Jerônimo. Aqui já é bom dia, né? Estamos de madrugada agora. Estamos de madrugada agora. Mais alguma mensagem aqui? Paulo Davi diz Jesus Cristo salva. Meu irmão, nós já falamos várias vezes sobre Jesus Cristo e vamos continuar a falar, né? Quem salva é Deus, por intermédio das suas criaturas. Portanto, Jesus Cristo é Salvador. Bom, podemos dizer que é Salvador, sim senhor, mas foi Salvador no seu tempo, com o seu povo, com sua mensagem, não é? Isso tem que estar muito claro, respeitado irmão. Jesus não vai salvar a si, porque você não é israelita. Nós já dissemos isso por várias vezes, que de acordo com a própria Bíblia, Jesus disse, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Agora, quando me diz Jesus salva, sim, Jesus salva. Mas salva a quem? Aos israelitas, né? Ele veio, sim senhor, como Salvador, aos israelitas. Tanto que se você for a ler no Mateus 23, 37, ele diz, não é? De acordo com a Bíblia, diz, Israel, quantas vezes eu tentei juntar a vocês, assim como uma galinha junta as suas crias debaixo das asas, mas vocês me rejeitaram. Então saibam que a vossa casa estará deserta. Estará deserta quer dizer que aqui Jesus estava a dizer que depois dele não viria mais ninguém para a casa de Israel.
Percebeu? E se tu fores a ler Mateus 21, versículo 43, diz que o reino de Deus vos será tirado e dado a uma outra nação. Qual é esta nação? Nós já falamos disso várias vezes, né? Então, meu irmão, Jesus salva, sim senhor, Jesus salva, mas salvou o povo do seu tempo, através da sua mensagem. Por isso eu gostaria que você relesse bem a sua Bíblia. Está aqui uma pergunta, diz, e quem salva hoje? Boa pergunta. Quem salva hoje é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É a mesma pergunta de Anderson, não é? Anderson Bispo, Santos Bispo. Eu não sei se é a mesma pessoa que está a perguntar. Tudo bem, Anderson Bispo está a perguntar quem salva hoje. Quem salva hoje? Olha, como eu disse, que quem salva é Deus, mas Ele usa as suas criaturas. Portanto, Jesus foi usado para aquele tempo. Moisés também foi usado para aquele tempo. Acha que Moisés não salvou o povo israelita? O povo israelita não estava sendo maltratado pelo faraó no Egito. Quem salvou a eles? Não foi Moisés, mas foi pela iniciativa de Moisés ou ele foi mandado? Quem mandou a Moisés? Não foi Deus. Foi Deus para salvar o povo israelita que estava sob o jugo do faraó no Egito, né? Agora, quem salva hoje? Quem salva hoje é o mesmo Deus que salvou aqueles povos da altura. Quem salvou o povo de Noé do dilúvio? Quem disse a Noé para construir a arca? Não foi Deus. Noé salvou seu povo? Não salvou. Salvou, né? Agora, quem salva hoje? Quem salva hoje é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, é o mesmo Deus usando Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad está vivo hoje? Não está vivo. Mas a mensagem que próprio Deus usou, introduzindo no peito de Muhammad, a mensagem de Deus até hoje continua intacta, que é o Alcorão. Portanto, hoje você não terá salvação se não seguir o Alcorão, não é? E se não seguir as pegadas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Espero ter esclarecido assim, irmão Anderson Bispo Santos. Espero ter lhe esclarecido. Temos mais. Ok, Muhammad Muhyiddin Balde diz: Assalamu alaikum, Ustaz. Sou Muhammad Muhyiddin Balde, guineense, a partir de Istambul, Turquia. Minhas calorosas saudações. Aqui nós estamos 3 horas. Oh, mashallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Irmão Muhammad Muhyiddin Balde. Nós aqui estamos com 1 hora. Nós aqui estamos com 1 hora. Aliás, 2 horas agora. 2 horas e 1 minuto. É verdade. Mashallah, que bom. Que bom. Temos mais alguma mensagem? Alaji Seco diz: Assalamu alaikum, Sheikh, a partir de Guiné-Bissau. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, meu irmão. Como é que está, Alaji? Olha, nós estamos aqui tentando fazer alguma coisa, não é? Para interagirmos convosco. E temos aí Rodrigo Barbosa diz: mas o teu profeta foi arrebatado. Sim, o meu profeta foi arrebatado e depois voltou, não é? O meu profeta saiu numa só noite, saiu de Meca, não é? Para Jerusalém e depois foi arrebatado aos céus, né? E foi de lá onde ele nos trouxe o maior presente que nós temos, que são as 5 orações diárias, graças a Deus, né? Portanto, isso mostra a força que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um dos milagres maiores. Eu ainda vou falar sobre milagres nos próximos dias, porque vi aí uma mensagem a falar de qual foi o milagre que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Então, eu ainda vou, quando chegar em casa, vou tentar esclarecer-vos os milagres feitos pelo profeta. E um dos milagres foi este. O profeta saiu numa só noite de Meca para Jerusalém e de Jerusalém foi aos céus, né? E na mesma noite ele voltou. Jesus não, já está há 2000 e tal anos que foi e nunca mais voltou, né? Bom, não vamos fazer comparação porque também cremos que ele voltará. Mas aqui você nota que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na verdade, foi um homem poderoso, foi um homem, digamos, Allah deu-lhe também poder, assim como Allah havia dado a outros profetas. O profeta Muhammad também teve poderes, teve seus poderes, não é? Que espantou a muitos, né? Até muitos consideraram ele de maluco por causa deste relato,
não é? Mas para certificar, tiveram que perguntar a ele como é que é Israel, como é que é Jerusalém, né? E o profeta relatou como é que é Jerusalém, só para ver o milagre, o forte milagre do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isto futuramente vou explicar, não é? Que é para poderem conhecer também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carícia Jonathan diz, como conseguiremos ler o Alcorão? É muito simples, temos muitas traduções do Alcorão, não é? Para quem não conhece o Alcorão em árabe, pode pegar as traduções, começar a procurar saber, ou seja, ler junto de um sábio, não é? Porque o Alcorão não é um livro para poder ler e compreender assim, ou seja, ser um autodidata. Não, o Alcorão você tem que procurar algum conhecedor para poder o conhecer. Mas agora, traduções, nós temos várias traduções. Só que mesmo estas traduções, para tu poderes compreender, precisa sempre ter um acompanhamento. Portanto, nós como Caravana de Dawa, esta é a minha página, mas nós como Caravana de Dawa e vários outros muçulmanos no mundo estão abertos para ensinarem e explicarem alguns versos do Alcorão, não é? Não há problemas. Ismael Gomes de Azevedo diz, paz de Deus, amados irmãos. Paz, como é que está, meu irmão? Rodrigo Barbosa diz, mas e o Apocalipse de João? Não percebi esta, não sei se é pergunta, não sei se é afirmação. Né? Ismael Gomes diz, não vou nem falar nada porque não conheço o vosso Alcorão, né? Mas eu os admiro muito por alguns esclarecimentos. Amém. Muito obrigado, irmão Ismael Gomes de Azevedo. Na verdade, ficamos, não é, satisfeitos por sabermos que a nossa mensagem tem estado a chegar, apesar de alguns estarem a ignorar, não é? São muitas pessoas, né, que ignoram e acham que, pronto, nós estamos atacando e tal. Não estamos atacando. O que nós estamos a fazer é tentar trazer a verdade à tona apenas. Muito obrigado, irmão, pelo reconhecimento. Anderson Bispo Santos ainda continua a dizer, diz o seguinte: vivo nos Estados Unidos, não entendo de muitas religiões, vejo muito falar do seu profeta, sempre conheci Jesus por ler a Bíblia. E algumas pessoas falando, cresci assim, não conheço, queria dizer, acho, não conheço o seu profeta. Você vai para por seu profeta. Meu irmão Anderson Bispo Santos, Bispo, na verdade, as pessoas nasceram e cresceram, algumas pessoas nasceram e cresceram sem conhecer o profeta Muhammad, a mensagem do profeta Muhammad. Por isso, quando hoje nós falamos de profeta Muhammad, parece que é uma mensagem recente, né? Por quê? É uma mensagem que eu vou vos contar uma coisa, perceberam? Hoje estou a conversar convosco aqui, estou a responder vossas mensagens. Eu vou vos dizer uma coisa. Nós, como muçulmanos, né, houve um tempo em que, graças a Allah, avançamos muito. Mas depois ficamos preguiçosos, né? Se vocês forem a ler a história, né, vocês verão que os muçulmanos houve um tempo em que eles avançaram e até governaram 1/3 do mundo, não é? E aí acabam nos atribuindo ou acabam dizendo que nós governamos o mundo por via da espada, mas não é verdade, não é? Porque o mundo, vocês sabem que esteve na opressão. O mundo esteve oprimido. O que aconteceu é que o Islã defendeu-se contra a opressão, não é? E as outras áreas que estavam oprimidas, os muçulmanos foram obrigados a irem para lá, ou seja, foram convidados a irem libertar também aquela gente que estava sob jugo de outros impérios ou imperadores. Então, o Islã nunca se expandiu através da espada. O Islã libertou o mundo, não é? Não através da espada, mas sim através do Corão, não é? O que libertou o mundo foi o Corão. E se você for a ver, se você for a estudar a história, verá que o governo islâmico foi o melhor governo de todos os tempos. Percebe? O governo islâmico foi o melhor governo de todos os tempos, porque foi o Corão que governou este 1/3 do mundo. Foi o Corão que estava a governar, o Alcorão. Portanto, hoje quando a gente fala de profeta Muhammad, ou seja, depois o Islã foi manchado. Teve uma mancha muito negra, que as pessoas nunca mais quiseram saber do Islã. Por causa do quê? Por causa destas informações falsas.
Hoje ninguém vai falar mal daqueles que começaram com as cruzadas. Hoje não há de ouvir alguém a falar da opressão que os romanos, ou seja, que o Império Romano acabou impondo, não é? Nos países, nos estados em que esteve a imperar. Passa a repetição. Estamos a falar concretamente também do próprio Israel, não é? Que o imperador romano estava lá, ou seja, o Império Romano esteve lá, não é? Em peso. Mas não se ouve falar, digamos, do sofrimento, não é? Das dificuldades que o povo lá passou sob jugo, ou seja, sim, sob jugo do Império Romano, não é? Hoje em dia, você não ouve falar sobre o mal que infligiu aquele povo no Egito, o povo israelita, quando esteve sob jugo do faraó, não é? Você não ouve falar do sofrimento que eles passaram, mas você ouve falar sobre o Islã. Os muçulmanos são terroristas, os muçulmanos expandiram-se através da espada. Quer dizer, toda a história, né? Toda a história tornou-se uma história, tornou-se uma história legítima, ou seja, tornou-se uma história esquecida, e o Islã, o Islã passou a ser manchado, não é, de tal maneira que todo mundo olha como se fosse um monstro, o Islã, como se fosse um monstro. Parece que é o Islã que trouxe todo o sofrimento no mundo, né? Ninguém diz que o Islã libertou o mundo digamos, de muitas coisas, não é? Da escravatura, quantas pessoas, a China o que era, e os outros países o que eram. Mas o Islã veio para libertar. E aí aparecem, não é? Manchas contra o Islã e as pessoas acabam detestando a religião de longe. Por isso que você não ouve falar, ou seja, você cresceu ouvindo falar da Bíblia e de Jesus, nunca ouviu falar de Muhammad. Por isso, quando a gente hoje diz que o Corão tem 1440 e tal anos, o Alcorão tem 1440 e tal anos, as pessoas até ficam espantadas, porque quando ouvem falar do nome do profeta Muhammad, pensam que é um nome que está sendo inventado agora. Quando se fala do Alcorão, pensam que é um livro que foi escrito agora, quando na verdade não. Tem já 1000 e tal anos, né? Então, isto foi por causa, ou seja, isso aconteceu porque aqueles que não queriam que a verdade sobressaísse, estivesse à tona, estes ficaram sempre ao lado da desinformação, né? Por isso, meu irmão, você tem toda a razão, eu dou-lhe muita razão de não ter ouvido falar do profeta Muhammad e nem ter ouvido falar do Alcorão. Matias Filho pergunta, quem é o primeiro filho legítimo de Abraão, Ismael ou Isaac? Olha, Matias, esta pergunta é um pouco, digamos, poderia dizer indutória, não é? Porque Abraão, como profeta de Deus, não podia ter um filho ilegítimo. E a pergunta aqui é: quem é o filho legítimo de Abraão? Não. A pergunta não podia ter sido feita assim, não é? A pergunta talvez seria: quem foi o primeiro filho de Abraão? Entre Ismael e Isaac. Porque ele, como um profeta, não podia fazer um filho ilegítimo. Sabe o que é filho? Sabe o que é um filho ilegítimo? É um filho bastardo. É um filho que foi feito através de adultério. É um filho que foi feito através de vias ilícitas. É um filho que foi feito, digamos, em contra a vontade de Deus, né? É um filho que foi feito, é um filho extra, né? Nós chamamos de bacela. É bacela apenas, não é? Então, Abraão, como profeta de Deus e amigo de Deus, não podia ter um filho ilegítimo, não podia. Portanto, todos os filhos são filhos legítimos de Abraão. Não há nenhum filho ilegítimo de Abraão, porque Abraão foi um homem de Deus. Portanto, sendo homem de Deus, não podia ter cometido adultério. Portanto, esta pergunta foi muito mal feita e seria a melhor forma de ter feito seria qual foi o primeiro filho entre Ismael e Isaac. E a resposta é: o primeiro filho de Ismael e Isaac foi o primeiro filho de Abraão entre Ismael e Isaac foi Ismael. Ok. Temos aqui Muhammad Muhyiddin Baldé, diz
Ustaz, alguns não muçulmanos dizem que o Alcorão nobre foi copiado. Dizem que o Alcorão nobre foi copiado diretamente na Bíblia devido a algumas aparências, sobretudo no relato das histórias dos profetas. Qual o argumento categórico que vai nos tirar de dúvida que aquilo não é verdade? Irmão Muhammad Muhyiddin, isto não constitui verdade. Não constitui verdade por quê? Porque o Alcorão, nós acreditamos que é um livro de Deus. A Bíblia, eles acreditam que é um livro de Deus. Agora, se eles acreditam que Bíblia é um livro de Deus, Alcorão é um livro de Deus, como é que o Alcorão copiou a Bíblia? O Alcorão não copiou a Bíblia. O Alcorão tem a mesma origem que a Bíblia. Percebe? O que aconteceu foi que a Bíblia teve adulteração. Desculpa dizer isso. A Bíblia teve adulteração. Lá você encontra palavras humanas, lá você encontra palavras de Deus, não é? Lá você encontra até palavras de diabo, não é? De acordo com alguns relatos. Bom, não quero entrar a fundo. Esta madrugada eu só entrei mesmo para vos saudar. Portanto, o argumento sólido aqui é de que o Alcorão não é um livro humano, é um livro divino. Agora, a pergunta que você pode dar à pessoa que está a acusar o Alcorão, que copiou a Bíblia, a pergunta é: você acredita que a Bíblia é livro de Deus ou não acredita? Acredita. Então, logo, estamos a dizer que a Bíblia e o Alcorão, a sua fonte é a mesma. Neste caso, todos esses livros vêm de Deus. Eu acredito no meu Alcorão que é livro de Deus. Você acredita na Bíblia que é livro de Deus, não é? Agora, se acredita que a Bíblia é um livro de Deus, portanto, estamos a afirmar aqui que eu creio que Deus foi quem revelou o Alcorão e você também crê que Deus foi quem, mandou escrever a Bíblia. Então, onde é que está o problema aqui de haver aparência, ou seja, a similaridade histórica? Onde é que está o problema? Qual é o problema? Se a origem é a mesma, qual é o problema? Não há nenhum problema, não é? Porque ambos os livros vêm da mesma fonte, não é? Sendo da mesma fonte, não há nenhum livro aqui que copiou ao outro, porque o dono é o mesmo. Não que eu creia que toda a Bíblia que toda palavra que está na Bíblia são palavras de Deus. Mas aquele que segue a Bíblia acredita que a Bíblia é palavra de Deus. E eu acredito que o Alcorão, todo ele, é a palavra de Deus. Portanto, aquele que acredita na Bíblia, que é a palavra de Deus, também não acredita que o Alcorão é a palavra de Deus. Mas eu, como muçulmano, acredito que o Alcorão é a palavra de Deus. Ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, estamos a dizer que quem revelou o Alcorão e quem revelou a Bíblia é a mesma figura, é o mesmo ser que é Deus. Logo, Alcorão não pode ter copiado a Bíblia, mas sim, Alcorão e a Bíblia são da mesma fonte. Só simples quanto isso. Muito obrigado. Até não vou conseguir... Ok. Estou a ver aqui algumas perguntas e eu já estou mesmo com um pouco de sono. São várias perguntas, não é? São várias perguntas. São várias perguntas. O meu celular está escapando. Bari Saliou diz: Ustaz, que Deus abençoe você e te proteja contra inimigos shaitan. Amém. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ok, Ismael Gomes de Azevedo diz: pois bem, assim não devemos falar nada de mal, de que não conhecemos, e assim conhecer as verdades para podermos comentar tais coisas. Amém. Ok, Anderson diz: não disse que nunca ouvi falar, disse que já ouvi falar muito e você não respondeu minha afirmação. Você vai para o céu. Minha pergunta é: o céu existe para o Islã? Ah, ok, tá, tudo bem. Desculpa, imensas desculpas, penso que eu fiquei equivocado. Tá bem. A pergunta é: você vai para o céu? Minha pergunta é: o céu existe para o Islã? Sim, o céu existe para o Islã. Para o Islã, o céu existe, a terra também existe. Talvez a sua pergunta, eu vou lhe dizer mais uma vez, não é?
a sua pergunta seria, o julgamento será no céu ou na terra? Percebe? Aí esta seria a sua pergunta, o julgamento será no céu ou na terra? E eu fico à espera de si, né? Nas próximas ocasiões, que é para me fazer esta pergunta e eu lhe responder, se Deus quiser. Gilberto Prates diz sobre a volta de Jesus, qual é a visão do Islã? Sim, nós acreditamos que Jesus voltará, né? Nós acreditamos que Jesus voltará. Anderson Bispo Santo diz, não me entende mal. Não, meu irmão, eu entrei mesmo com vontade de falar convosco, não é? E eu até estava a conversar aqui com o meu amigo, ele disse, para esta hora vais encontrar quem? Eu disse, não, brasileiros a esta hora ainda estão acordados, então vou conversar com os brasileiros, né? Por isso que não vou levar a mal a ninguém, né? A vocês, porque são meus amigos, meus irmãos, né? E eu fico... às vezes, quando fico um pouco assim, né, tento me descontrair convosco, por isso não vos levo a mal. Rodrigo Barbosa diz, qual foi o filho de Abraão da promessa? Até aí você falou. O filho de Abraão da promessa foi Ismael, meu irmão, não é? O filho de Abraão da promessa foi Ismael, né? Lemos Sara diz, cheque, nós queremos que venha em Guiné-Bissau. Muito obrigado, meu irmão. Nós iremos a Guiné-Bissau, se nos convidarem. Bom, são tantas perguntas, né? Vamos terminar por aqui. Vou terminar com a pergunta de Matias Filho ainda. Pergunta sobre, quando perguntei qual seria o legítimo, no sentido primário, que o dizer que quando o Deus pediu que Abraão oferecesse seu primogênito, havia se referido a Ismael e não a Isaac. Concorda? Sim, concordo que Deus havia, ou seja, o filho que seria oferecido seria Ismael e não Isaac. Concordo, não é? Com esta afirmação, eu concordo. Que foi Ismael, não Isaac, não é? O filho que seria oferecido em sacrifício. Muito obrigado, então, meus amigos. Até a próxima ocasião, se Deus quiser. E muito obrigado, fiquem bem, não é? Foi muito bom ter conversado convosco e ter respondido às vossas perguntas, apesar de ter respondido torto, né? Talvez, mas vão me perdoar. Ismael Gomes diz, parabéns Brasil, amém. A minha origem não dessa pátria, mas eu amor, amém. Muito obrigado, muito amor também aí. Até a próxima ocasião, se Deus quiser. Até lá, muito obrigado. Tchau, tchau.